Oi, pessoal, eu sou a Letícia, do Leitura da Let's, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os meus livros lidos no mês de maio. Eu estou saindo de uma ressaca literária, faz uns 2 meses que eu estou lendo bem mais ou menos, mas esse mês foi um bom mês de leitura. Eu li 8 livros no total, 7 audiobooks e um e-book. Desses 8 livros, 4 foram romance e 4 foram fantasias. Então, bora falar desses livros. Os 2 primeiros livros que eu li foram as 2 últimas novelinhas da série Mindfuck Series. Eu comecei essa série no mês de abril e terminei essas 2 novelinhas no mês de maio. Nessa história, a gente tem a Lana. Quando ela era adolescente, aconteceu uma coisa terrível com a família dela, que resultou na morte do pai e do irmão dela. Hoje, a gente tá 10 anos depois, a Lana foi a única que sobreviveu a essa situação e ela está planejando a vingança dela contra todos os homens que tiveram envolvimento com o que aconteceu no passado dela. Ela tem uma lista de pessoas que ela vai assassinar e a gente vai acompanhando durante esses 5 livros todo o desenvolvimento, o planejamento da vingança dela. Esse livro, ele é um romance. A gente tem um plot dela tendo um final feliz e tudo mais. Porém, a história realmente é sobre a Lana e como ela vai se vingar de tudo que aconteceu com ela. É muito satisfatório esse livro. Eu gosto muito. É uma releitura. Eu já li esse livro algumas vezes. E, gente, é muito bom. Se você quiser ler uma história sobre raiva feminina, sobre ela conseguindo se vingar de tudo que aconteceu com ela, leiam esse livro. E o plot de romance, ele acontece porque o caminho da Lana se cruza com o caminho do Logan, que é um agente do FBI que investiga serial killers. Então, em algum momento do livro, ele vai começar a investigar o que a Lana tá fazendo. E, enfim, gente, é muito bom. Eu recomendo demais. E eu estou muito feliz porque eu tinha zero expectativas desse livro vir pro Brasil, porque infelizmente a autora já faleceu. Mas esse livro foi pego pela Amazon para fazer uma adaptação. E eu acredito que quando sair essa adaptação, esse livro vem pro Brasil. Então, vamos esperar, né? Como vocês sabem, eu estou em busca de ler mais livros nacionais. E eu encontrei esse audiobook no Storytel, que é um dos aplicativos que eu tenho de assinatura. E o meu maior meio de consumir livros são audiobooks. Então fiquei muito feliz quando eu encontrei alguns livros dessa autora lá. Eu li somente um esse mês, mas eu quero ler outros livros dela. E esse daqui é uma novelinha. Ele é bem curtinho, foi bem rápido, o que faz com que o romance não seja tão bem desenvolvido, mas ainda assim foi muito divertida essa história. A gente tem aqui a Linda, que é uma girl boss, ela tem uma empresa de marketing de sucesso e tudo na vida dela, profissionalmente, é um sucesso. Porém, ela tinha um namorado e ela ficou grávida de gêmeos e quando ela descobriu a gravidez, ele foi embora. Então, nesse momento do livro, a gente tem a Linda sem saber o que fazer, porque a babá dela tá saindo de férias e ela não sabe com quem deixar os gêmeos. Nisso entra a assistente da Linda, que tá com o irmão dela morando junto com ela, porque ele tá num ano sabático. E ela tá doida pra fazer o irmão fazer alguma coisa da vida. Emenda o irmão dela, o Josué, pra ser babá da Linda. Mesmo ele querendo zero fazer isso, mesmo ele tendo zero experiência com crianças, mas ele não consegue falar não pra irmã dele e ele acaba topando. E aí a gente tem esses dois criando uma amizade e um relacionamento. Mas como eu disse, é um livro curtinho, então tudo acontece muito rápido. Mas ainda assim eu gostei bastante. O próximo livro que eu li foi The For Whiskey, da Abby Jimenez. Ela faz parte dessas novelinhas que o Kindle Limit lança de tempos em tempos com algumas autoras famosas. E eu quis pegar esse livro porque eu quero ler algumas coisas da Abby Jimenez e eu estava com expectativas altas, apesar de ser uma novelinha. E foi ok apenas. Eu acredito que se você gosta muito da Abby Jimenez, talvez você vá gostar desse livro para matar a saudade da escrita dela. Mas para mim foi tudo muito raso. A gente tem nessa história a Charlotte e o Seth. Eles estão presos
por um final de semana no prédio deles, porque estavam fazendo uma obra e demoliram a escada errada. Então, eles ficam presos durante esse final de semana, porque eles não têm como descer nessa escada. E por conta disso, eles vão se aproximando, vão criando uma amizade, e depois desse final de semana, eles começam um relacionamento. O plot aqui é que a Charlotte, ela tem um stalker, e quando ela fica assim, essas escadas, são o primeiro momento que ela se sente realmente confortável depois de anos. E eu queria que esse livro fosse um livro de um tamanho normal, porque eu acredito que aí a gente conseguiria explorar os sentimentos da Charlotte, todas essas inseguranças que ela sente e me fazer acreditar no relacionamento dela com o Seth. Como foi tudo muito rápido, eu achei ok, foi divertido, mas eu esperava mais. Esse próximo livro eu já falei num outro vídeo meu, então eu vou fazer uma sinopse rapidinha, em que a gente tem um universo onde bruxas existem e elas estão sendo caçadas. E a gente tem a Rune, que é uma bruxa, e o Gideon, que é um caçador de bruxas. Eles dois se conhecem há muito tempo. A Rune é melhor amiga do irmão do Gideon, e a Rune quer muito resgatar uma bruxa que foi capturada. E para isso, ela quer utilizar o Gideon para conseguir informações, porque ele é o capitão da guarda. E o Gideon quer descobrir quem é a Feiticeira Escarlate, que é a bruxa que está ajudando outras bruxas a fugirem. E ele acha que a Rune tem algum envolvimento com isso. Por isso, eles dois estão se enganando e se apaixonando ao mesmo tempo para tentar descobrir os segredos um dos outros. Eu gostei muito dessa história, foi um livro muito gostoso de ler. Já o segundo livro dessa duologia não foi tão interessante assim pra mim. Talvez o que eu fale aqui seja considerado spoiler, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Nesse livro, a gente vai acompanhar os desdobramentos do final do último livro. A gente encontra a Rune e o Gideon em lados opostos novamente. Achei que eu começaria esse livro seguindo o que aconteceu no final do livro anterior. Porém, a gente tem uma viagem, né? Eles vão para um outro lugar para se preparar para a guerra que está prestes a acontecer. E a Rune e o Gideon, eles estão longe um do outro novamente. Porém, o caminho deles se cruzam bem no começo do livro. E depois disso, você tem vários momentos deles fugindo e sendo pegos, eles fugindo e sendo pegos, eles fugindo e sendo pegos. E os dois estão o tempo todo mentindo um pro outro, mas achando um absurdo que o outro tá mentindo pra eles. E o plot em si, né, do que a gente espera acontecer desde o final do segundo livro, só vai acontecer lá no finalzinho. Eu, assim, não consegui gostar dessa história. Eu pensava só, ai, quando que vai acabar esse livro? Porém, eu sei que muitas pessoas gostaram, então talvez o problema seja eu, e você deveria ler esse livro e ignorar minha opinião. O próximo livro que eu li é Burn for Me, mas eu descobri que o primeiro livro dessa série tá traduzido, se chama Magia Explosiva. Eu estava querendo ler um livro de fantasia urbana fazia um tempo. E uma youtuber que eu sigo indicou esse livro e pediu pra gente ignorar a capa tenebrosa que tem esse livro. E aí eu resolvi dar uma chance. E eu vi que depois, né, que esse livro tem o primeiro traduzido, eu acho que vale a pena vocês pegarem o primeiro livro e ver se gostarem. E aí talvez ler os outros livros em inglês, ou então procurar alguma tradução por aí, porque eu acredito que tenha. E nesse mundo, por conta de um experimento do governo, há muitos anos atrás, as pessoas têm poderes. Esses poderes são passados de geração para geração, porém a cada ano eles estão ficando mais fracos. Por isso, as famílias que são muito fortes, muito poderosas, tanto em poder quanto em dinheiro, fazem casamentos arranjados, em busca de continuar sendo pessoas poderosas. E as pessoas que não têm poderes são subjugadas nessa sociedade. E aí a gente começa essa história com um ataque que resulta na morte de um policial. E as pessoas envolvidas nesse ataque estão sendo procuradas pela polícia. Nisso entra a Nevada,
que é uma detetive particular, e ela é meio que obrigada a pegar esse caso, mesmo ele sendo praticamente um suicídio, porque ela não tem poderes e ela vai ter que ir atrás de uma pessoa que é muito poderosa, que é meio que o chefe dessa milícia que fez esse ataque. E ela vai atrás desse cara muito a contragosto, e nisso o caminho dela se cruza com o Rogan, que é uma família muito poderosa também, ele é muito poderoso, e uma prima distante dele entra em contato com ele e fala que o filho dela está nessa milícia, ele participou desse ataque. Porém, ela diz que ele é só um adolescente e que ele foi manipulado. E ela tem medo de que ele vai ser morto antes dele poder ter um julgamento. E aí ela quer que o Rogan resgate o filho dela. Então, como os dois estão em busca das mesmas pessoas, das mesmas pessoas não. Como os dois estão em busca de pessoas que provavelmente estão juntas, o caminho deles se cruzam algumas vezes e o Rogan meio que obriga a Nevada a trabalhar com ele. Ela trabalha com ele muito a contragosto, porque por ele ser uma pessoa muito poderosa, ela tem muito medo de o que vai acontecer com ela. E assim, o livro ele é muito focado na investigação, neles tentando descobrir onde as pessoas estão, eles indo num lugar descobrindo uma informação, indo em outro descobrindo outra informação. O romance ele é meio um subplot, pelo menos nesse primeiro livro, e ele é bem slow burn, mas eu gostei bastante, eu achei muito bom. Eu tô ansiosa para ler os próximos livros. E por último, eu tenho outro livro dessa mesma autora, se chama Clean Sweep. Eu queria saber se todos os livros desses autores tinham a mesma vibe, ou se eles seriam diferentes. E eles são diferentes, pelo menos esse daqui é. Apesar de também ser uma fantasia urbana, esse livro ele é mais cozy fantasy. Ele se passa numa cidade pequena, ele não tem tanta ação quanto o livro anterior, mas eu achei tão divertido quanto. Nesse livro, nesse universo, a gente tem diversos planetas e cada planeta tem a sua determinada raça. Por exemplo, o planeta dos vampiros, os planetas dos lobisomens e o planeta Terra, ele é como uma parada de descanso para esses seres. É um terreno neutro. E no planeta Terra existem os Innkeepers, que basicamente são donos de pousadas que são mágicas. Essa pousada ela tem uma magia, né, para poder hospedar essas outras pessoas que têm magia também. E aí a gente conhece a Dina. Ela tem uma pousada no Texas, se eu não me engano, e a pousada dela tá bem decadente. Ela só tem uma pessoa hospedada lá. E ela conhece, né, esse universo de sobrenatural, mas ela é somente uma humana. Começa a acontecer coisas misteriosas na cidade dela e ela se vê obrigada a ajudar por saber o que são esses seres sobrenaturais. E, junto com ela, o vizinho dela, que se chama Sean, ele é um lobisomem e ele vai ajudar ela a desenvolver esses mistérios do que está acontecendo pela vizinhança que está matando algumas pessoas. Eu gostei bastante. É um livro mais tranquilo, ele não é tão focado assim em investigação ou ação. É mais um livro sessão da tarde. Mas eu gostei bastante, foi bem divertido. E eu com certeza vou ler outros livros dessa autora. Então é isso, pessoal. Esses foram todos os livros que eu li no mês de maio. Foi um mês bem produtivo. A maioria dos livros que eu li eu gostei bastante. E até os que eu não gostei tanto foram somente livro ok. Não teve nenhum livro que eu detestei. Muito obrigada por ter visto esse vídeo. Aproveitem para se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar o vídeo com alguém que gosta de ler também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.